presidente da FCDL, Vitor Corr, comenta as vendas do Dia dos Pais e a recuperação do Rio Grande do Sul pós-tragédia. Vamos entrevistar ele agora. Estamos recebendo no Consumidor RS desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024, presidente da FCDL, Vitor Augusto Corr. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado, satisfação muito grande, Apple, participar novamente do teu programa, um programa de tanta audiência, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Todo o Brasil. E, inclusive, no exterior, eu tenho visto aí comentários aí que vêm de bem longe, além mar, né? Parabéns. É verdade, é verdade. Presidente, o Dia dos Pais foi ontem, domingo, dia 11. As previsões de venda do comércio varejista, com as pesquisas que vocês fizeram, se confirmou, presidente? Olha, foi um Dia dos Pais realmente muito bom, excepcional, muita movimentação, não só na sexta-feira e no sábado, como era previsto. O povo gaúcho e também brasileiro tem uma cultura de deixar para momentos finais a compra do presente, mas a semana que antecedeu foi muito boa. Isso devido também ao comércio estar se planejando e estar tomando ações antecipadas, com negociações com seus fornecedores, conhecendo também, através dessas pesquisas, a intenção de consumo, as próprias necessidades. Foi um Dia dos Pais diferente, onde presentes antes, digamos assim, até inusitados, fizeram parte desse contexto. E a gente ainda não tem os números finais, certamente amanhã, quarta-feira, nós iremos ter esses números mais, digamos assim, contextualizados, e a gente vai poder, então, falar mais apropriadamente do resultado. Agora, a nossa expectativa é de um faturamento aí de 735 milhões de reais, o que é muito bom. Em número e em volume, esse aumento, a tendência era de um aumento de 5%, acredito que vai passar em relação a 2023, justamente por essa situação diferenciada, Apple. Nós vivemos uma catástrofe enorme, talvez a maior da América Latina e talvez uma das maiores do mundo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais de 400 cidades atingidas, né? De uma forma ou de outra, e a economia arrasada no Rio Grande do Sul e com situações aí que merecem uma atenção muito grande, especialmente por parte do governo federal. Mas essa questão de um Dia dos Pais diferente é porque muitos pais ganharam, inclusive, eletrodomésticos de presente, e as lojas de eletrodomésticos comercializaram bastante, como, por exemplo, liquidificador, batedeiras, processadores, forno, tanto micro-ondas como forno elétrico, e, inclusive, material de construção. Eu falava com um pai na sexta-feira, e ele me disse o seguinte: olha, eu ficaria muito contente se ganhasse uma porta de entrada da minha casa, né? Uma porta da frente, porque a porta da minha casa empenou com a água, e então o material de construção também foi uma forma de presentear, como também os bens materiais, os bens duráveis, né? Como estofados, roupeiros, né? Cozinhas, que também foram muito atingidos, muitos foram embora, outros estragaram. Então, realmente, a composição do presente foi bem diferenciada, né? Mas é uma necessidade tanto do pai como da família. Então, isso agradou os pais, né? Presidente, falando com o Paulo Jeremia, nosso presidente do SINDA, Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes, enfim, ele me disse, presidente, me deu um dado que eu fiquei perplexo. 40% dos bares e restaurantes não voltaram depois da enchente. Quer dizer, são empreendimentos que foram destruídos, os donos não têm como recomeçar, não têm dinheiro, os empregados ficaram pendurados num pincel. No comércio varejista, que números o senhor tem? Qual é a visão que o senhor tem desse retorno pós-catástrofe, presidente? Na verdade, existe aí uma composição de fatos. Uns que não têm condições de recomeço em razão do investimento que precisa ser feito, e aí se bota numa planilha e o resultado que esse negócio gera não paga o investimento comprando tudo novo, né, recomeçando do zero. E muitos tiveram que fazer isso, e outros que teriam que fazer
não reúnem as condições e a morosidade de algumas ações, especialmente do governo federal, faz com que essa situação realmente se torne real da não reabertura. No comércio, em geral, esse número não é tão grande. Agora, também é assustador. E aí, essa composição dos fatos que eu falei é a questão de recomeçar no mesmo lugar que representa um risco futuro. Por quê? Porque também não existem ações efetivas, né, e digamos, de formas aceleradas, céleres, né, que, por exemplo, façam o desassoreamento dos rios. Os rios foram assoreados, tanto com entulhos, com restos de casa, com a própria locomoção de pedras naturais, e que deixaram esse leito do rio muito raso, e qualquer chuva faz com que essas águas se alastrem para várias áreas que eram comerciais. Então, isso também é um fato inibidor, e não tendo pontos, né, em outros lugares que viabilizem o negócio. Então, é uma análise realmente bastante complicada, e que depende também de várias outras ações. E aí que eu digo, né, que a falta de celeridade, eu até diria, Apple, falta de vontade política, né, para que as coisas aconteçam. Então, isso não é possível. Né? O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado pujante, um Estado contributivo, né, que contribuiu tantos anos para a economia nacional, um Estado exportador de tecnologia, um Estado exportador de mão de obra, de insumos, né, de matéria-prima, ser tratado de uma forma tão irresponsável, né, desleixada que está acontecendo aí. Por exemplo, essa semana que passou, a nossa preocupação era com o custeio do plantio, né, do setor do agronegócio. Tu sabes que muitas lavouras foram completamente arrasadas, não só levando a produção, que ali estava pronta para a colheita, mas também levando todo um tratamento de muitos anos nessa terra, quer dizer, desfertilizando ela, e que exige um investimento muito grande, e não tem dinheiro para se fazer isso. Então, imagina o futuro, o agronegócio na iminência de não receber esse custeio financiado pelo governo. O que vai acontecer quando o agronegócio é o propulsor de todos os setores produtivos? Então, é preocupante a situação, sim, não só com o fechamento, mas o que vai acontecer aí pela frente. Existe um programa do governo do Estado, o governador Eduardo Leite tem chamado a atenção, que é a devolução do ICMS nos produtos da linha branca, geladeira, máquina de lavar, fogão, para as pessoas que estão refazendo suas coisas dentro de casa. Esse programa é positivo, presidente? Claro que sim, mas isso é um programa e uma ação de apoio imediato. E isso é um ciclo que nós podemos chamar de ciclo vicioso. Por quê? Porque o governador, né, o erário estadual, abre mão de uma receita, né, para que as coisas se reconstruam, mas não dentro de uma capacidade que esse governo tem. Esse governo tem dificuldades, esse governo perdeu muita receita, esse governo teve que reparar erros de gestões passadas, lá quando se foi concedido aumentos desproporcionais e que não eram executáveis. Então, existe uma herança desde o governo Sartori, uma herança, desculpa a palavra feia, mas maldita, e que precisa ser reposta. Então, o governo do Estado, através do governador Eduardo Leite, ele vem fazendo o máximo até além da sua capacidade, né? Mas que vai gerar problemas ali na frente. Esse dinheiro, por exemplo, que é devolvido, esse dinheiro ele faz falta para pagar o servidor público, ele faz falta para investimentos. Então, o problema é muito complexo e o governo federal ele precisa olhar o nosso Estado como se fosse uma filial de uma rede que era muito rentável e que teve problemas e que precisa de um aporte financeiro nesse momento para ela se tornar novamente rentável. Mas me parece que alguns não entendem isso e colocam, através da burocracia, entraves. Então, é realmente muito difícil.
Presidente, o senhor teme uma outra catástrofe como essa que aconteceu? O que nos garante que isso não vai acontecer mais? Nada, né, Apple? Nada, absolutamente nada. A tendência de acontecer novamente é muito grande. Né? Os investimentos que precisam ser feitos em infraestrutura são enormes. Por exemplo, aqui na minha região, Igrejinha, Três Coisas, Igrejinha é um município, digamos assim, que se capacitou mais, que financeiramente tem uma estrutura melhor e uma, digamos assim, um alicerce melhor para fazer investimentos. Tem 9 dragas trabalhando no Rio Paranhana, desassoreando ele e fazendo com aquele material, forme até um bloco para que isso não invada mais o centro da cidade, os bairros, os ribeirinhos, né? Agora, por exemplo, a minha cidade, que fica antes, falando em descida, na queda do rio, ela não tem essa capacidade de investimento. Então, tem 2 dragas, talvez 3 dragas que estão sendo pagas e que estão trabalhando, mas não dão conta. Então, se vier uma cheia, né, o que está no leito do rio e que está no lado, novamente vai ser captado pelas águas e levado lá onde é que é feito esse trabalho agora de desassoreamento. Então, é uma, digamos assim, é uma rede que precisa ser atendida ao mesmo tempo, e para isso precisa de investimentos, e não está acontecendo. Então, o medo de acontecer isto é eminente, né? Ele está em nós, empreendedores, né? E por isso muitos não abriram mais suas lojas, né? Por exemplo, na minha cidade aqui, eu acredito que uns 10 comércios fortes não reabriram, né? Fortes, comércios fortes, de farmácia, inclusive, né? Que atuam no estado todo, e redes de supermercado, outros comércios fortes locais que não reabriram. Por que isso? Porque a localização deles é onde possivelmente a água virá novamente. Meu Deus do céu. Eu estive almoçando no centro da cidade, agora da semana passada, ali na Andradas, do restaurante Tauta, que foi totalmente invadido. O restaurante tem 29 anos ali. Totalmente invadido pela água. A proprietária gastou 200 mil, conseguiu, no dia 29 de julho, trazer de volta o restaurante. Mas são poucas pessoas que têm um dinheiro guardado, um capital, ou até vender algum imóvel, alguma coisa, se desfazer de alguma coisa para tentar reerguer seu negócio, né, presidente? Então, verdade. Tem gente que perdeu tudo e não vai voltar mais. Isso aí é uma coisa terrível. E assim, né, Apple, se tu vai fazer uma análise mais detalhada, ele pode até ter um outro imóvel para colocar à venda para investir nesse negócio. Mas imagina a depreciação desse imóvel que está numa área de alagamento. Primeiro, valor lá embaixo. Segundo, quem é que compra um imóvel que está sujeito a alagamento? Então, inclusive na capital do estado, a gente tem visto algumas ações, entidades, inclusive, que foram alagadas, estudando a viabilidade da mudança da sede imediatamente, fazer investimentos para comprar uma sede onde na capital não chega água. Então, agora tu imagina aqueles pontos, o investimento que foi feito no 4º distrito, por exemplo, em Porto Alegre. Investimentos altíssimos, estava recuperando aquela região toda, uma, digamos assim, uma prospecção de ótimos negócios, revitalização. Tudo isso, né, é uma atividade de altíssimo risco hoje. E qual é o empresário? Já com dificuldades de mercado. Nós estamos vivendo uma inflação muito alta, né? Juros que são altos porque essa inflação não se consegue controlar, porque também não há uma vontade política de controlar gastos, né? Então, a equação é extremamente difícil, né? E a gente está precisando de gestores que tenham uma visão de futuro e, especialmente, conheçam economia e tenham predisposição, né, a fazer uma gestão eficaz e eficiente. Tem setores que tiveram uma recuperação rápida, mas o futuro é uma interrogação. Falava esses dias com Jefferson Fichtenau, presidente do Sincodiv RS Fenabrave. Mês de maio, as revendas de automóveis praticamente não venderam nada. Muitas foram alagadas na capital. O prejuízo é imenso. Mas no mês de junho e julho, eles tiveram um volume de vendas extraordinário. Por quê? Porque as seguradoras liquidaram logo esses sinistros dos automóveis que foram perdidos na enchente.
Claro que muitos não compraram um carro zero com aquele dinheiro que receberam, compraram um carro usado e ainda pegaram algum dinheiro para refazer outras coisas na sua vida. Mas isso é uma coisa rara, um segmento que teve esse crescimento rápido, mas agora o futuro a Deus pertence, né? É difícil, né, presidente? É verdade. Agora, esse exemplo que tu desses aí é muito oportuno, porque tu veja o que uma gestão eficaz e eficiente faz. As seguradoras, logicamente, pela sua trajetória e pelo tempo de existência, são controladas, são fiscalizadas, mas dificilmente tu vê uma seguradora que não vai bem nos negócios. Verdade. Porque o planejamento é muito bem feito, especialmente os controles financeiros são muito bem dimensionados, calculados os riscos eminentes que acontecem, né? E quando houve esse sinistro, a seguradora não dependia de vontade política. Aconteceu um sinistro, a lei manda, o contrato que eu fiz com o segurado manda eu pagar, e eles assim o fizeram. Quer dizer, uma gestão eficiente e eficaz, rápido. O que proporcionou isso? Uma movimentação de mercado. Fez com que esse mercado que estava paralisado se movimentasse, gerando outras oportunidades para outros setores produtivos. E é isso que a gente quer que o governo federal entenda, né? Dar condições para que o ciclo virtuoso da economia possa ser movimentado, não gerar entraves. Parece que isso não está sendo muito bem entendido, né? Então, não é muito que a gente quer condições de trabalhar. Então, todo esse cenário descrito aí que nós fizemos, tanto eu como tu, ele é temerário, porque não há vontade política, né? Não há seriedade. Inclusive, a gente tem um fator que é determinante para investimento, que é a insegurança jurídica, né? Isso. Hoje, juridicamente, nem o passado é garantido, né? Decisões que voltam lá atrás e que fazem o empresário pagar um negócio que foi ganho já em todas as instâncias e que é retomado e que hoje o empresário deve. Então, eu acho que é hora, né, de abrir a cabeça para que o nosso país realmente possa ser desenvolvido, para que todos tenham um tratamento justo, né? Para que todos tenham as mesmas oportunidades, dependendo cada um da sua vontade, da sua capacidade, do seu preparo, né? Mas a gente não está vendo isso. Então, eu peço a Deus e peço que esses governantes entendam que o Brasil e o Rio Grande do Sul, especialmente, é um povo trabalhador, honesto, resiliente, nos dê condições, nos dê uma alavancada, pelo menos a promessa feita que façam, né, e contribuam para que a gente possa retomar. Agora, mesmo se isso não vier, Apel, eu vou te dizer, o povo gaúcho vai se recuperar, porque o povo gaúcho é trabalhador e a gente já resistiu a muitas situações, né, há várias situações e sempre saímos vencedores. E não vai ser diferente. Agora, a forma dessa recuperação ela é muito lenta mesmo, né, e é preocupante. Então, a gente precisa reunir forças, né, que são espirituais e divinas, né, para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Presidente, o nosso Estado está tendo um prejuízo imenso nas importações e exportações, e o nosso setor hoteleiro está num prejuízo tremendo em função do aeroporto Salgado Filho fechado. Isso é um absurdo, presidente. Será que era preciso esse tempo todo? Diz que agora só em 15 de outubro o aeroporto volta a funcionar. Esses voos na base aérea, as pessoas não conseguem viajar, está uma confusão isso. Como é que o senhor está vendo esse quadro, presidente? Olha, Apel, talvez tu vai até cortar, mas eu vou insistir no assunto que nós começamos a falar, a vontade política. Por exemplo, a empresa que fez o contrato com o aeroporto é uma empresa privada, alemã, correta, que segue contratos ipsis literis, e ela não foi atendida. Ela tem uma dívida a ser paga pelo governo federal. Verdade. E ela é uma empresa que, como ela respeita os contratos, especialmente o item chamado segurança, ela viu que aquela pista poderia causar algum problema futuro seríssimo de segurança. Então, ela não faz as coisas como são feitas normalmente no nosso país. A modo, sei lá como que eu vou denominar, né? Mas ela faz as coisas de forma planejada, onde
se cumpre todas as etapas de um planejamento, da sua execução, do seu acompanhamento, da sua finalização. Para fazer isso, levava um tempo. Agora, como tu vai fazer isso se de quem tu fez o contrato, com o teu parceiro que fez o contrato, não honra a sua parte, especialmente a liquidez? Então, precisa um novo investimento que já foi aportado muitos milhões, porque o nosso aeroporto foi transformado e talvez um dos aeroportos mais modernos do mundo, né? Claro que precisaria ainda mais investimentos, mas que seriam feitos ao longo do tempo. Isso, de uma hora para outra, foi destruído. Aí o pessoal do agronegócio foi lá e botou as máquinas do arroz e tirou a água. Bom, sem custo. Agora, se a empresa que ganhou a licitação fizesse isso, qual é o custo que seria para eles? Né? Então, tudo é dentro de um contexto geral onde a vontade política impede a celeridade das coisas. Né? Eu acredito que essa demora até outubro não é possível ser diferente. O governo do estado investiu, me parece que 11 milhões de reais em Caxias, mais 8 milhões em Torres, que é um aeroporto maravilhoso ali do lado da Estrada do Mar. Passei lá domingo ainda, vi. Mas, digamos assim, não contempla tudo o que nós estávamos acostumados. E aí os reflexos, hotelaria, comércio, transporte rodoviário, enfim, todos sofrem com isso. É o caos. Presidente, para a gente concluir, estamos com um diretor novo na FCDL, o professor da PUC? Estamos sim com o doutor Gustavo de Moraes, gente da maior e da melhor qualidade e extremamente preparado. Isso. Doutor, professor, coordenador da Escola de Negócios, extremamente inteligente, mas de bons costumes, de bons princípios, né? Pessoa idônea e que certamente vai nos ajudar muito com ideias, com projetos e planejamento. Presidente, muito obrigado pela sua participação conosco, uma abençoada semana. Se cuide, se agasalhe, porque o frio essa semana ainda vai ser grande. Para o comércio de vestuário é bom, né? O frio chega e as pessoas correm para comprar blusas de lã e gorros e casaco. Aliás, esse seu casaco está muito bonito, hein, presidente? Parabéns. E dono de loja de imóveis também é contemplado com esse frio, que a gente vende fogão a lenha, vende tapete, vende estofado, colchão. Né? Então, é muito bom. O frio é bom, é na época certa, e contribui com a natureza. E vamos em frente, seguimos. Muito obrigado, Abel, pela oportunidade. Um grande abraço. Grande abraço, presidente. Grande abraço, fique com Deus. Um abraço carinhoso.